Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Murilo Pereira. Primeiramente, eu quero agradecer muito a Central Nutrition pela confiança, em nome do Renildo, do Renato, do Léo, do Gesney, a todos envolvidos com a Central Nutrition, pela confiança, pelo carinho comigo e também com todos os alunos do curso de modulação intestinal, que eu sei que ao longo desse último mês receberam aí um mimo, um carinho deste lançamento, que é o Guardian, e eu hoje tenho aqui uma missão de falar para vocês de dois temas extremamente íntimos e correlacionados, que é a importância da etapa de reparo durante o processo dos 6 R's e também sobre a revitalização do terreno biológico. E esse é o tema do nosso primeiro encontro de hoje, a nossa primeira série de slides aqui, que é a revitalização desse terreno biológico. Eu utilizarei aqui duas estratégias de passar simultaneamente um vídeo, e um deles eu quero passar com a legenda. Então temos um desafio aqui, mas eu espero que dê tudo certo e com certeza vai dar. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho e obrigado pela confiança de todos vocês. Agradeço a imensa popularidade ou até mesmo a repercussão que teve esse lançamento do Guardian, que é um produto com o propósito de garantir um reparo epitelial intestinal. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui assistindo, obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, e vamos lá, então, para a sequência de slides que eu organizei para esse primeiro encontro. Eu inicio com esse paper, um paper de julho de 2020, cujo título é As Células e a Morte Celular dessas células do epitélio intestinal. Então, essa possível causa de dano ou de implicações relacionados à inflamação crônica. Então vamos direto ao ponto. As células, esse terreno biológico intestinal. E quando a gente compreende as células do epitélio intestinal, convido vocês então para alguns gatilhos derivados deste mecanismo de morte, como TNF-alfa, como esse TNF como um fator de necrose tumoral que pode estar associado a N gatilhos inflamatórios que podem acometer até mesmo o sistema nervoso central. E quando nós vamos falar desse terreno biológico, é importante relembrar os tipos de células que compõem esse epitélio intestinal. Então, dentre elas, o enterócito ganha um grande destaque como a célula com maior quantidade no nosso revestimento intestinal. Além disso, nós temos células enteroendócrinas, células de Tufo, que são células responsáveis pelo controle parasitário intestinal, as células de Goblet, células responsáveis por uma capacidade de síntese de mucina, a célula de Panet, que é a célula responsável pela produção de peptídeos antimicrobianos e que fica localizada, na sua grande maioria, em uma localização que nós chamamos de cripta da vilosidade do epitélio intestinal, especificamente intestino delgado. Então eu trago esse slide apenas para relembrar esses biotipos, digamos assim, ou essa formação biológica, essa histologia ou biologia celular tecidual, essa biologia celular e tecidual que está, sim, na formação básica de todos os profissionais da área de saúde. E aí eu trago aqui uma imagem que é do livro de modulação intestinal de 2019, onde nós temos esse terreno biológico, é assim que nós chamamos, e para facilitar aqui esse mergulho no trato gastrointestinal, nós direcionamos o olhar então para o intestino delgado. E nesse intestino delgado, nós estamos falando das células que revestem essas chamadas vilosidades intestinais. E nas vilosidades intestinais,
nós temos um local aqui que é um local germinativo, que é onde nós temos as células tronco intestinais, que são responsáveis por toda a revitalização desse epitélio intestinal. Então seria como se nós tivéssemos mudinhas, ou como se nós tivéssemos células tronco, e assim como elas são chamadas, as células tronco intestinais que se diferenciam em células de transição e estas, por sua vez, em enterócito, célula de Goblet, ou até mesmo já se transformando nessa zona germinativa em célula de Panet, que é a célula responsável pela produção de peptídeos antimicrobianos intestinais. E aí, gente, trazendo esse conceito teórico das células e já a ligação com inflamação crônica, olha que interessante. Esse mecanismo de morte celular, de dano epitelial celular, pode promover uma cascata de citocinas potencialmente inflamatórias. Então esse mecanismo de reconhecimento do dano tecidual é normalmente estabelecido por células dendríticas ou até mesmo por macrófagos. Além disso, é importante relembrar que o que vai garantir a integridade imunológica e esse efeito até mesmo de controle da inflamação é sempre o estilo de vida. Mas antes desse estilo de vida, nós temos uma microbiota intestinal que pode interagir com essas células desse terreno biológico. Então, relembrando os conceitos sobre terreno biológico, é importante resgatar do que nós estamos falando. Primeiramente, então, não estamos falando de boca, tampouco de esôfago ou de estômago. Estamos falando de células do intestino delgado, o órgão com maior quantidade em metros de área de contato com o ambiente externo sem ser a nossa pele. Então essa amplitude de tecido que existe no nosso trato gastrointestinal, especificamente no intestino delgado, permite esse contato com o meio externo, e esse meio externo pode ser agressor ou não a essas células. E por isso, então, é importante relembrar a importância da integridade das células de revestimento epitelial intestinal. E aí, eu trago aqui já o primeiro vídeo, que é um vídeo que mostra esse nosso ambiente intestinal, e dentre essas alterações que normalmente são condicionadas ao intestino, nós temos doenças inflamatórias, nós temos síndrome do intestino irritável, mas também nós temos alterações de desconforto, como inchaço, flatulência, urgência, gases, e essas alterações do intestino delgado são oriundas de uma alteração da integridade em 3 componentes básicos que fazem parte do epitélio intestinal. E aí nós temos uma camada mais externa, que é a microbiota, os micro-organismos que convivem conosco, a camada de mucina e o epitélio intestinal. E aí, entendendo que existe o epitélio intestinal, a camada de mucina e a microbiota, abaixo disso existe o nosso tecido linfóide, chamado de GALT, tecido linfóide associado ao intestino. Então, o que garante essa homogeneidade, essa homeostase, a saúde desse terreno biológico, é uma característica específica das células de revestimento epitelial, que é o fato delas terem uma junção forte entre elas, que garante essa característica de revestimento chamada de tight junction, que é formada por claudina e ocludina. Então essas tight junctions são junções fortes que permitem essa força paracelular, que é promovida através dos feixes de actina que estão intracelular ligados à zonulina, e isso faz com que ocorra então uma proximidade das células. E isso nós chamamos de barreira intestinal. Logo, para que nós tenhamos uma barreira intestinal, para que tenha esse efeito das tight junctions, nós precisamos ter vitalidade
deste epitélio intestinal. E a vitalidade do epitélio intestinal é o que nós conseguimos observar aqui, ó, bem do lado esquerdo nesta imagem, quando nós temos a zonulina na parte intracelular, as tight junctions claudina e ocludina íntegras, e isso permitindo a ligação célula-célula. Relembrando, estamos falando de um intestino delgado e todas as células de revestimento, aqui na vitalidade desse epitélio. No entanto, existem já mecanismos descritos na literatura que podem promover dano a esse epitélio. E dentre os danos mais conhecidos em epitélio, nós temos a saída da zonulina para o lúmen intestinal devido à ligação de um fragmento de gliadina no receptor CXCR3, que por sua vez faz com que seja eliminado para o lúmen a zonulina, e essa zonulina tem uma afinidade pelo receptor do EGF, que é esse receptor de EGF, que é o fator de crescimento epidérmico, e quando tem esse bloqueio do fator de crescimento epidérmico, nós temos uma ruptura das tight junctions e uma possível vulnerabilidade intestinal. Então esse resgate aqui a saúde ao epitélio intestinal é para que nós possamos compreender a aplicabilidade de um nutracêutico, de um suplemento alimentar que está sendo lançado no dia de hoje, nesse conjunto de palestras, que é o Guardian, que seria o guardião deste epitélio, que não tem absolutamente nenhuma ligação com probióticos, ele é apenas um produto que tem um sinergismo de compostos que permitirá o reparo epitelial intestinal ou estabelecer essa camada de barreira intestinal. Ou, ainda mais específico, um produto que vai combater a condição de leaky gut. E o que seria o leaky gut? Seria o intestino gotejante ou essa vulnerabilidade ou permeabilidade intestinal por rompimento das tight junctions. E aí, nós temos aqui um paper publicado em 2015 que mostra que essa condição de vulnerabilidade deste terreno biológico pode estar associado com alterações em tireoide, em pâncreas, em fígado, em pele, no sistema nervoso central. Então, vários componentes podem ser acometidos por essa falta de integridade de epitélio intestinal. E aqui eu trago apenas uma explicação de possível causa de esteatose hepática a partir de uma condição de vulnerabilidade da integridade ou desse terreno biológico intestinal, que é o fato de, neste paper, os autores descreverem a condição de leaky gut correlacionada com uma condição de disbiose, favorecendo a exposição aos PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos, e isso incentivando um gatilho inflamatório pela ativação de receptores de padrão de reconhecimento, PRR, ou Toll-like receptors, que por sua vez promoverão o aumento de citocinas inflamatórias, podendo estar relacionado ao mecanismo de inflamassoma ou de esteatose hepática. E aí, é claro que é importante compreender que essas junções fortes são fundamentais. Então, para se reestabelecer essa integridade de epitélio intestinal, em 2014, esses autores já descrevem o papel de um aminoácido na força para o desenvolvimento dessa integridade ou, ainda assim, estabelecer esse papel no epitélio intestinal de glutamina. Então a glutamina faz parte do conjunto de aminoácidos que está dentro da formulação do Guardian, porque por sua vez há um papel fundamental dela nesta reorganização das tight junctions em indivíduos com maior vulnerabilidade a uma condição de leaky gut. Mas não é só ela que faz isso, também tem
glicina, que pode favorecer este mecanismo. E ainda assim, nucleotídeos, que podem ser extraídos de extratos de levedura, nucleotídeos que são específicos para renovação celular. E aí eu trago aqui um vídeo que mostra exatamente a relação dessa integridade de epitélio intestinal e essa integridade de epitélio intestinal estando relacionada a uma condição de reparo epitelial intestinal. Então é importante compreender isso e por isso então eu deixei o link no slide e além de deixar o link no slide, aqui eu vou então dar início a esse vídeo. Espero que toda a imagem apareça para vocês de uma forma muito legal e eu vou colocar aqui a legenda inclusive, claro que de uma forma grosseira, de um link do YouTube, que é o que está na sequência de slides para vocês, e vocês poderão assistir quantas vezes julgar necessário. E aqui então nada mais é do que uma ilustração da Nature, com um patrocínio da Johnson, mostrando o que é essa imunidade do epitélio intestinal. The human gut can be the scene for devastating conditions such as inflammatory bowel disease, which arises. Então, particularmente, eles estão nos situando aqui, nos situando nesse trato gastrointestinal, e aí nós começamos um mergulho pela cavidade oral, e desse mergulho na cavidade oral mostra o caminho do alimento, e esse alimento então passa pelo esôfago, então na sequência lógica para o estômago, com a abertura do esfíncter gastroesofágico. Após o estômago ele vai cair em uma malha, digamos assim, de microvilosidades, que foi aquilo que eu apresentei a vocês lá nos primeiros slides, e dessas microvilosidades nós temos aí o GALT, né, a estrutura localizada logo abaixo, que é o tecido linfóide associado ao intestino. E aí, então, esses alimentos, teoricamente, precisam ser absorvidos. Então, agora nós já começamos a observar as microvilosidades, o conjunto de células que tem aí, e como que acontece a passagem dos nutrientes para que nós possamos absorver. E aí, quando há uma ampliação, e notem agora o zoom que é dado no vídeo, nesse zoom nós vamos chegar próximo a uma vilosidade especificamente, e quando o foco é o epitélio, que é isso que nós estamos aqui hoje, desse resgate do processo fisiológico, vamos ao epitélio, então essas células que compõem o epitélio, logo abaixo o GALT, nós temos uma camada de mucina, lá os micro-organismos, aqui o sistema imune, os macrófagos, linfócitos, células dendríticas, que é aquilo que eu comecei explicando lá no início, e agora nesse vídeo é apresentado pelos autores uma percepção pela célula M do que está acontecendo no meio extracelular ou no lúmen intestinal. Aqui uma demonstração de uma degradação por macrófagos, essa fagocitose acontecendo aqui já na placa de Perry como uma forma de defesa. Aqui uma célula dendrítica lançando os falsos pés ou essa forma de reconhecer o que está lá do lado de fora, e isso então agora liberando uma cascata de citocinas que pode induzir uma diferenciação de células T, e aí todo um reconhecimento sinalizando o organismo por um processo de defesa, pelo que foi reconhecido pela célula dendrítica lá no meio externo. E aí todas umas células TREG, que são as células T reguladoras, e essas são extremamente benéficas, indutoras de interleucina 10. Isso passa toda uma sinalização para o nosso organismo. E agora, aqui nessa parte superior do epitélio, nós vamos visualizar uma condição de dano, né? Aqui teve uma interleucina 10, de lá derivada das células TREG. E agora, nesse epitélio, vai ter uma demonstração de uma chegada de um perigo e um reconhecimento desse perigo, que é essa nuvem preta que está chegando, que é um danger, um perigo associado a patógenos ou uma condição de
dano ao epitélio intestinal, que pode ser promovida por patógenos, por causadores de dano epitelial intestinal. E notem que com esse dano tem uma ruptura das tight junctions, uma passagem de compostos, uma migração de micro-organismos, de espécies microbianas, esse fluxo microbiano, que potencializa no sistema de defesa uma quimiotaxia de neutrófilos, e essa quimiotaxia de neutrófilos fará com que tenha uma chegada do neutrófilo a partir da sinalização de diferentes citocinas potencialmente inflamatórias, e aí, então essas citocinas vão promover um mecanismo pelo qual o próprio organismo estabelece uma defesa, e essa defesa vem relacionada aos componentes que têm que garantir esse mecanismo fisiológico de defesa. Então há todo um recrutamento de neutrófilos, notem a chegada do neutrófilo, e neste momento, na aproximação, o neutrófilo tende a explodir, e ao explodir, ele tem como propósito promover uma barreira neste processo inflamatório que estava sendo estabelecido. E aí, gente, é que entra a parte da revitalização do epitélio intestinal, que é fundamental para reparar essa morte celular como uma forma de defesa. Então notem agora que a partir lá das células tronco intestinais começam a migrar renovação celular, e essa renovação celular vai permitir o reparo epitelial intestinal. Então esse reparo epitelial intestinal tem fundamental importância para a garantia da nossa homeostase intestinal. Bom, depois de apresentar esse vídeo a vocês, espero que tenham gostado, ratifico, né? O link, o endereço dele está aqui na parte inferior. É um vídeo da Nature, o domínio é um domínio que está sobre os direitos da Nature e está disponível para visualização no YouTube, quantas vezes você quiser assistir e mostrar para pessoas, se assim julgar pertinente. Mas por que eu trouxe isso? Porque hoje nós já temos evidências de que alterações desta condição de epitélio intestinal, que pode estar associadas à mudança da microbiota, mas também à condição de leaky gut, pode promover desequilíbrios fora do epitélio intestinal. Então é fundamental que nós possamos compreender a importância da revitalização desse epitélio intestinal. Agora imagina se você tivesse nutrientes específicos para promover uma adequada amplificação de reparo epitelial intestinal para garantir uma correta integridade deste epitélio intestinal. Ou ainda assim, que você possa otimizar a dinâmica da síntese de mucina, que vai promover essa defesa após a célula. Então você tem aqui um sinergismo. Agora imagina que se em um mesmo produto você tivesse a capacidade de estimular a renovação de epitélio e, além disso, estimular a produção de mucina. Então eu costumo dizer que essa mucina do intestino delgado é a nossa grande capacidade de antimicrobianos derivados da síntese de mucina em intestino delgado ou intestino grosso, mas em intestino delgado, Reg3-gama ganha um grande destaque por ser produzida pelas células de enterócito, que são as mais amplas do intestino delgado, as alfa-defensinas, que são produzidas pelas células de Paneth, e essa defesa mediada pela célula de Goblet, nessa imagem aqui, eu espero que fique muito claro para todos vocês que estão assistindo esse evento, que essa camada de proteção, a integridade do epitélio é fundamental e que o estímulo para a síntese de mucina também, e que essa camada de mucina é reorganizada e sintetizada pelas células de Goblet a partir da organização de nucleotídeos. Então é fundamental que a gente entenda que se em um produto tem nucleotídeos, tem glicina, tem glutamina, tem vitamina C, que garante revitalização celular, vitamina D, que melhora a produção de interleucina 10. Notem o quanto nós temos sinergismo de componentes para promover essa revitalização.
do epitélio intestinal. E agora imagina ainda se tiver um ativador de barreira a partir do estímulo de beta-defensinas, que são sintetizadas a partir do reconhecimento de beta-glucanas. Então, se o mesmo produto você tem beta-glucanas, glicina, glutamina, vitamina C, nucleotídeos e vitamina D, você tem um sinergismo de compostos para promover essa integridade de epitélio intestinal, e pode ser que em alguns momentos na sua prática isso seja fundamental, em outros não. Isso não quer dizer que tem que usar para a vida toda, tem que usar em condições de vulnerabilidade à condição de leaky gut. E aí é fundamental que essa camada de proteção aqui, ó, rica em deficinas e peptídeos antimicrobianos, seja reestabelecida. E aí, quando nós reestabelecemos essa integridade epitelial intestinal, até mesmo a síntese hormonal intestinal das células enteroendócrinas voltam à sua homeostase. E aí a célula L intestinal passa a sintetizar mais GLP-1. E o glucagon-like peptídeo pode promover até mesmo melhora na plasticidade neuronal ou gerar neuroproteção, bem como atuar no núcleo arqueado, promovendo saciedade. Mais ou menos assim, é como se nós tivéssemos aqui o lado esquerdo, a integridade de epitélio intestinal, o estímulo por MAMPs, padrões moleculares associados a micro-organismos, e isso estabelecesse essa homeostase do epitélio intestinal. Então é fundamental que nós tenhamos primeiro a integridade biológica, esse terreno biológico íntegro, para que nós possamos ter um mecanismo de ação dos probióticos. E aí que vem o sinergismo entre um componente como esse e a utilização de probióticos, para que nós possamos ter a otimização da homeostase pelo estímulo das células boas. Então seria assim, não adianta pensar em colocar uma cerca elétrica em um muro se o muro ainda não estiver íntegro. E aí você vai colocar estimulador de cerca elétrica, mas se nem tem um muro. Então primeiro precisamos reestabelecer esse epitélio intestinal. E aí quando o epitélio intestinal fica íntegro, nós temos uma maior produção até mesmo de glucagon-like peptídeo. E notem que nesta publicação também de 2020, a relação entre doença inflamatória intestinal e a microbiota do hospedeiro cursa com dano de epitélio intestinal. Então, em indivíduos que têm conhecida disbiose, em que há o dano celular, nós precisamos resgatar esse terreno biológico e revitalizar a síntese de células que revestem esse epitélio intestinal. E quando há toda a integridade de epitélio intestinal, nós teremos sim benefícios terapêuticos, e dentre as diferentes formas de terapêutica para todo o epitélio intestinal, nós temos os efeitos anti-TNF, e para isso precisamos ter vitalidade de epitélio intestinal, e essa vitalidade de epitélio intestinal passa por dieta. Dieta que pode, por sua vez, estimular essas células TREG, e o estímulo de células TREG é obtido com nucleotídeos. E aí, então, é fundamental também pensar em toda a interação do epitélio intestinal com o que acontece no lúmen, mas também com a chegada de alguns aminoácidos específicos que podem proporcionar a metabolização microbiana a compostos desejados, como agonistas de receptor aril de hidrocarbonetos, bem como a interação com os receptores de epitélio intestinal. Então, se nós não tivermos uma adequada morfofisiologia de células do epitélio intestinal, como pensar em estimular um Toll-like receptor 2, um receptor de proteína G, um receptor de proteína G ou outro receptor de proteína G? Primeiro precisamos ter a integridade dessas células que revestem o epitélio intestinal, para que, por sua vez, tenhamos toda uma adaptação desse GALT, tecido linfóide associado ao intestino. Essa foi a minha primeira contribuição do dia de hoje sobre o resgate à fisiologia, à biologia de integridade de epitélio intestinal. Muito obrigado, e finalizo com a frase: eu pratico
modulação intestinal.